Graça e paz, meus queridos. Muito bom estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. E eu glorifico a Deus porque essas responsabilidades que nos são trazidas, elas também vêm acompanhadas de muita reflexão. E quando a gente começa a refletir sobre isso que nós fazemos, nós começamos a encontrar uma série de falhas e erros que nós cometemos, mas por outro lado também, cada vez mais a gente vai conhecendo os projetos de Deus para a nossa vida. Eu vou estar falando nessa noite sobre um projeto de excelência. Deus, Ele nos projetou de uma forma muito maravilhosa, de uma forma muito tremenda. Deus tinha em seu coração um desejo de ter alguém com quem Ele pudesse compartilhar, repartir, conversar e usar parte do seu tempo nessa comunhão. E quando nós lemos Gênesis, encontramos aquela passagem que fala que no final da tarde o Senhor, na viração do dia, o Senhor se chegava no jardim onde estavam ali Eva, Adão, as suas criações feitas pelas suas próprias mãos, e Ele tinha o prazer de estar ali com eles. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 58 de Isaías, para que a gente pudesse estar respaldando esse assunto que nós vamos estar ministrando nessa noite. Quando o Senhor Deus, Ele se chega diante de Isaías e propõe a ele uma palavra muito dura, que ele pudesse levar àqueles a quem Deus tinha toda a determinação de fazer o bem, aqueles que Ele havia elaborado com tamanha dedicação e com tanto zelo. E agora Ele chega diante de Isaías e deixa ali uma dura palavra que se encontra no capítulo 58, dos versículos 1 até o versículo 3. O texto diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que o dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, queridos, nós estamos diante de um texto que o Senhor Deus está ordenando a Isaías, o seu servo, o seu profeta, que colocasse diante daquele povo para o qual Deus havia se determinado a andar junto, a caminhar junto, a estar junto, a abençoar. Mas ele encontra um povo rebelde, um povo que se coloca em fazer as suas próprias coisas, em cuidar da sua própria vontade, e ainda cobram de Deus: por que é que o Senhor não atenta para aquilo que nós estamos fazendo, já que nós estamos nos colocando à disposição de Deus, estamos jejuando, estamos nos colocando ao seu serviço?
E a resposta de Deus é simples: vocês estão fazendo para o seu próprio prazer, para o seu próprio interesse, para o seu próprio benefício. E lá na frente Deus começa a dizer para eles: mas não é esse o tipo de jejum que eu quero, não é esse o tipo de jejum que eu espero. Esse povo, queridos, o povo de Deus, foi formado de uma forma muito interessante, porque um dia Deus chegou para Abraão e falou para ele sobre a sua posteridade, falou para ele sobre a sua descendência, falou para ele sobre multidões que não se poderia contar. E Deus disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, e nós conhecemos bem essa história. E quando chega ali na história de Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão, nós começamos então a encontrar uma série de situações que nos fazem pelo menos começar a entender o processo pelo qual nós cristãos passamos. 12 filhos foram gerados, e esses 12 filhos começam então a fazer a sua caminhada. Dali foram originadas as 12 tribos de Israel, projeto de Deus para uma nação, para um povo sobre o qual ele havia deixado uma promessa de que estaria com eles, de que caminharia com eles e de que faria deles uma grande nação. Mas as contendas começam logo no princípio, logo no começo. Começa a haver assim um tumulto muito grande, porque José começa a se destacar. José, um dos 12, começa a aparecer mais, ele começa a ficar em maior evidência. Por quê? Porque ele tinha um coração mais voltado para Deus, ele tinha um coração mais voltado para as coisas espirituais, e José tinha visões, José tinha sonhos, José tinha revelações de Deus. E isso começou a trazer um transtorno muito grande no meio dos seus irmãos, porque quando ele chegava para eles e contava dos seus sonhos, deles se dobrando diante de José, quando ele contava sobre as revelações e os sonhos que ele havia tido, em que os seus irmãos e os seus pais se dobrariam diante dele, eles começam a questionar. E eles começam a odiar José, e eles começam a ver que aquele rapazinho não era aquele irmão desejável. E as contendas começam a tomar conta de um povo que estava começando a se formar. Esse povo que estava por se formar começa a sua carreira num processo de contendas, de inveja, de sentimentos ruins. E na primeira oportunidade que aqueles homens tiveram, eles planejaram matar o seu próprio irmão. Jogaram numa cova, intentando matá-lo, até que um dos irmãos, vamos dar uma amenizada nesse nosso crime, vamos melhorar um pouquinho isso aí, vamos só então vendê-lo para os mercadores. Haviam mercadores passando e venderam-no como escravo. E esse José foi levado para o Egito. Aonde eu estou querendo chegar com isso, meus queridos? No processo da formação do povo de Deus, de um povo escolhido por Deus, esse processo já começa com guerras, com contendas, com ciúmes, com invejas, com crimes. E nós poderíamos começar a analisar os processos da nossa vida cristã. Aquele povo foi levado para o Egito, depois de alguns anos, por causa da fome, por causa de uma miséria que sobreveio sobre a terra.
por causa de, creio eu e penso e entendo dessa forma, por causa de um pecado que haviam cometido. A fome veio sobre a terra como fruto desse pecado. A fome veio sobre a terra e eles são conduzidos ao Egito, aonde José já havia se firmado, já havia sido colocado em evidência, aonde José, aquele homem cujo coração continuava voltado para Deus, continuava ligado nas coisas espirituais, continuava confiante em Deus, mesmo tendo passado por tantas lutas, por tantas provações, por tantas perseguições, ou seja, foi jogado numa cova, foi vendido como escravo, foi acusado de tentativa de estupro na casa do seu patrão Potifar, foi jogado no cárcere e ali ficou por muito tempo, e aonde aquele homem andava, as coisas prosperavam e as coisas aconteciam. Por quê? Porque ele tinha o seu coração em Deus. E como eu disse, às vezes nós precisamos buscar um pouquinho mais fundo a história, para nós começarmos a compreender o nosso procedimento cristão, a nossa forma de ser diante de Deus, porque muitas vezes nós não conseguimos entender, porque depois de tantas coisas boas que Deus fez por nós, tantos milagres, tantas coisas maravilhosas que Deus fez, mesmo assim, nós insistimos no pecado, nós insistimos em abrir mão dele, nós insistimos em pecar contra ele, e sempre precisamos contar com a bondade e misericórdia de Deus. Queridos, quando José se tornou grande no Egito por causa de um sonho que havia tido, na verdade alguns sonhos, que o levaram a essa situação. Primeiro ele sonha lá com o copeiro do rei, com o padeiro do rei, que estavam presos, e revela o que haveria de acontecer, e lá na frente ele é chamado diante do rei para revelar o sonho do rei, e ali ele começa então a explicar ao rei o sonho que o rei havia tido, e a sugestão dele é que se guardassem muitos mantimentos na época das vacas gordas, no tempo das vacas gordas, porque no futuro precisariam disso. José se tornou grande, José cresceu, e esse povo que estava sendo formado, essas 12 tribos estavam novamente começando a se unir, e vieram para o Egito por causa da fome, começaram a crescer no Egito. Esse povo começou a se formar dentro do Egito, ou seja, eles começam a se formar num lugar onde eles seriam tornados escravos, e eu entendo que tudo isso como fruto do pecado. Eu estou trazendo esse pano de fundo para que nós possamos compreender um pouquinho desse texto que nós acabamos de ler, porque muitas vezes nós requeremos de Deus coisas que nós não fazemos. Nós colocamos diante de Deus responsabilidades que não são dele. Tentamos colocar Deus como réu, e tentamos colocar em nós nenhuma responsabilidade, ou então assumirmos como sendo nós os corretos, e Deus que nos colocou para viver debaixo de algumas situações como sendo o errado. Eu sei que é difícil uma palavra como essa de nós entendermos, de nós compreendermos, mas eu não sei se você para pensar de vez em quando na forma como nós nos relacionamos com Deus, na forma como nós nos colocamos diante de Deus, na forma como nós pensamos que Deus tem alguns compromissos maiores do que já tem conosco, e nos esquecemos de que as promessas dele, elas jamais
elas deixam de existir, jamais deixam de ser cumpridas, porque todas as promessas de Deus para com a nossa vida estão relacionadas a comprometimentos que nós precisamos ter para desfrutarmos dessas promessas. O Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E às vezes eu me pergunto, por que será que eu sou tão alheio aos projetos de Deus para a minha vida? Por que será que é tão difícil de fitar no caminho e nos projetos que Deus elaborou para nós, sabendo que eles verdadeiramente são os melhores? Por que será que a nossa vida nós vivemos uma vida tão cheia de preocupações, cheias de ansiedades, cheia de busca por coisas que distorcem ou destoam ou saem do projeto original de Deus? Muitas vezes nós não queremos ouvir as respostas que vêm de Deus. Muitas vezes é difícil para nós ouvirmos uma palavra imperativa como essa, que Deus chega para o seu profeta e diz a este povo a respeito do que é que eles estão fazendo com os projetos que eu elaborei para eles. Eu sei que quando nós estamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra, cantando louvores, enquanto esse povo cantava aqui na frente, a gente podia ver os céus descendo sobre nós, a gente podia ver a graça de Deus sendo derramada, a gente podia ouvir letras que falam a respeito da grandeza desse Deus e desse relacionamento que nós queremos e precisamos ter com Ele. É o que a nossa alma anseia, é tudo que nós queremos. Tudo que nós queremos é estar mais perto de Deus. Mas parece que quando nós saímos por aquela porta e que nós temos uma direção e um caminho que foi gerado em nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, enquanto aqui dentro, enquanto na palavra, enquanto focados na Bíblia, parece que ali fora a gente começa a ver um monte de caminhos. E queridos, eu não estou falando de desviar para o mundo, para fazer coisas seculares, não, isso não, eu só estou dizendo que Deus está nos dando direções, Deus está nos dizendo o que espera de nós, o caminho que Ele quer que nós sigamos, mas o mundo lá fora, os afazeres do dia a dia, os compromissos, os comprometimentos, os envolvimentos, a nossa luta diária, ela nos faz sair da direção que Deus tem, e nós começamos então a ficar confusos, cheios de problemas, cheios de crises. Estamos vivendo um tempo em que a humanidade está completamente desfeita, no sentido do que diz respeito a ser humano. A gente está se desfazendo. Estávamos almoçando agora há pouco, eu e a minha mulher, agora há pouco mesmo, eram as 3 da tarde, né? E havia assim umas 8 meninas, muito jovens, 13, 14, 15 anos. Caramba, os papos eram ridículos, horrorosos. Não dava para deixar de ouvir, porque estavam assim na mesa na frente. Ela dizia assim, a gente... Ela ouviu melhor, né? Mas a gente vai para uma festa em tal lugar assim, não vou dizer a cidade não, a cidade lá do sul, porque a cidade é muito pequenininha, e se a gente fizer aquelas coisas, todo mundo vai saber, então eu não posso fazer essas coisas lá. Então, queridos, crianças de 13, 14, 15 anos, falando sobre relacionamento sexual, como se fosse a coisa mais natural, e dizendo, eu não posso fazer isso lá, sim, porque todo mundo vai ficar sabendo, mas se não fosse por isso eu faria. As pessoas estão se desmerecendo,
As pessoas estão perdendo a identidade de ser humano está se perdendo. Por quê? Porque nós estamos fugindo dos caminhos e dos projetos de Deus. O projeto de Deus é um projeto excelente, é um projeto tremendo. Deus nos criou, queridos, para vivermos e desfrutarmos de todas as coisas que Ele colocou na terra. Se Ele não quisesse que nós desfrutássemos dos benefícios dEle, Ele nos colocaria numa caixinha, num lugarzinho fechado, talvez até amplo, e estivesse ali com os seus anjos, com os seus corais de anjos, cantando para nós e mostrando as suas grandezas e nos fazendo conhecer o universo, mas não colocaria o homem num jardim, onde haviam tantos benefícios, onde havia tantas frutas, tantos animais, tanta beleza, tantas flores. Deus nos colocou em lugar dessa natureza porque Ele quer que a gente experimente, sim, mas Ele também nos deu condições e ensinamentos para que nós pudéssemos vivenciar essas coisas de uma forma perfeita, correta, sem abrir mão dos verdadeiros princípios. E a humanidade está fugindo dos projetos, fugindo dessa direção. E nós, cristãos, vivemos um tempo de graça, de bondade, de amor, de misericórdia de Deus. Fomos gerados como povo num tempo em que a graça do Senhor Jesus foi derramada e muitos daqueles problemas que o povo que estava se formando lá atrás, nós não experimentamos. O povo estava se formando e começou a crescer, o povo judeu, o povo hebreu começou a crescer praticamente dentro do cativeiro. Porque quando eles cresceram e se tornaram numerosos, o faraó então decidiu que aquele povo seria escravizado, que eles não iriam permitir que aquele povo se tornasse mais forte do que eles. Então eles começaram a crescer e a ser gerados dentro de uma escravidão. Nós fomos gerados em liberdade. Na verdade, o Senhor Jesus nos tirou da escravidão desse mundo e nos colocou no lugar de liberdade. Então é diferente. Nós temos muitos benefícios. Nós estamos experimentando viver de uma forma muito melhor do que viveram aqueles homens. Mas, queridos, o que Deus espera de nós, assim como Ele esperava daquele povo, é que eles cumprissem os seus mandamentos, é que eles fizessem a obra que Ele havia projetado para eles, que eles fossem referência por onde quer que eles passassem. O que Deus espera de nós é que nós venhamos a inserir a nossa vida no seu próprio reino, que a nossa vida faça parte do reino de Deus e que nós sejamos referências como servos de Deus. Caminhar com Deus é entender que nós somos instrumentos usados para fazer a vida acontecer para muita gente. Vou repetir. Caminhar com Deus é entender que nós somos instrumentos usados para fazer a vida acontecer para muita gente. O projeto de Deus para a nossa vida não foi só de nos colocar ao lado de um Deus todo-poderoso, sermos amigos, termos relacionamentos, termos comunhão com Ele, sermos abençoados por Ele, recebermos essa salvação dEle e sermos levados aos céus,
é mais do que isso, porque Ele espera que nós sejamos portadores dessa palavra, que nós sejamos portadores dessa vida, transmitindo essa vida para outras pessoas. Então, às vezes, nós não conseguimos entender esse projeto, não conseguimos entender essa parte do projeto, e entendemos que nós precisamos lutar pela nossa existência, pela nossa sobrevivência espiritual, precisamos estar assim continuamente orando, jejuando, pedindo a Deus a misericórdia para que eu não morra, para que eu não caia, para que eu não despenque espiritualmente. Mas o projeto de Deus vai além. O projeto de Deus não é que você ore para que você se mantenha, mas para que você ore para que outros venham. E quando nós agimos dessa forma, e quando nós nos colocamos diante de Deus dessa forma, nós começamos a vencer as nossas próprias lutas, as nossas próprias mazelas. José, enquanto ele esteve ali no cárcere, por muito e muito tempo, ele não abriu mão de Deus, ele não duvidou de Deus. Quando ele foi chamado diante do faraó, ele não duvidou de que Deus revelaria para ele o que havia se processado no sonho de faraó, porque ele sabia quem era Deus, porque ele sabia o que ele esperava de Deus, porque ele sabia os projetos que Deus tinha para a vida dele. Nós precisamos saber os projetos que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos saber o que nós devemos fazer com a nossa vida. Hoje, os pastores, as igrejas, têm gastado muito mais tempo na recuperação de crentes do que na conquista de almas. Verdade, pastor Sérgio? Mais tempo se gasta na recuperação ou na reestruturação de crentes do que na conquista de vidas para o reino de Deus. Quem dera todo o tempo gasto pelos pastores, pela igreja, pudesse ser para a conquista de almas para o reino de Deus. Certamente essa igreja estaria lotada. Certamente nós não teríamos cadeiras vazias, como estou vendo tantas. Porque nós queremos viver nesse nosso mundo as nossas próprias leis, os nossos próprios pontos de vista, interpretamos as coisas pela nossa própria ótica. Nós julgamos sobre o nosso próprio procedimento, e isso vai atravancando a nossa caminhada. Porque se Deus tem um projeto tão bem elaborado, um projeto tão tremendo para a nossa vida, por que nós precisamos ficar fazendo os nossos projetos? Por que será que nós precisamos ficar criando as nossas próprias leis, a nossa própria forma de vida, as nossas próprias interpretações, criando a nossa própria ótica com relação ao mundo e à humanidade? Quantas e quantas vezes nós cometemos esses erros? Quantas vezes nós entramos por uma ótica, entramos por um projeto de lei, nossa lei, entramos por alguns julgamentos, alguns critérios de avaliações, e lá na frente a gente pensa: meu Deus, que bobagem, como eu estava errado. E quanto tempo se perde, quanto tempo se foi, porque nós não conseguimos colocar em prática os projetos que Deus formou para a nossa vida. Quando Jesus veio a esse mundo para finalizar o projeto da salvação da humanidade, quando ele veio para definitivamente formatar tudo aquilo que ele havia criado, e ele veio para fechar
esse seu projeto, ele veio e se envolveu com a humanidade. Ele se fez um entre nós, ele se fez humano. Às vezes nós não conseguimos entender os projetos de Deus, às vezes nós não conseguimos colocar em prática o projeto de Deus, porque nós não conseguimos olhar a situação do nosso semelhante, porque nós não conseguimos viver a dor do nosso semelhante, porque nós não conseguimos nos envolver com a situação do nosso semelhante. Mas Jesus, conhecendo essa humanidade, conhecendo esse ser que Ele criou, com esse grande amor no coração por esse ser, por nós que Ele formou, Ele veio, Ele se envolveu, Ele sentiu as nossas dores, Ele participou das nossas dores, das nossas crises, dos nossos problemas. E Ele veio para nos resgatar de dentro para fora. Ele não ficou lá do seu céu, do seu trono, puxando, tirando aqueles que Ele queria resgatar. Não, Ele entrou na fornalha, Ele entrou na fogueira, Ele entrou no fogo, Ele entrou no problema para nos tirar junto com Ele do problema. E isso é o projeto dEle. Ele quer que você faça, Ele quer que eu faça, Ele quer que nós façamos o que Ele fez. Ele quer que nós sejamos como Ele foi. Ele quer que nós sejamos imitadores dEle. É tempo de nós revermos alguns dos nossos conceitos, para que nós possamos viver um evangelho mais, verdadeiro, mais digno, mais consistente. Que nós possamos começar a entender que o caminho de Deus e que o projeto que Ele tem para a nossa vida é perfeito. Que o projeto que Ele elaborou para a nossa vida foi um projeto perfeito, foi um projeto de excelência. Que nós possamos começar a entender que nós temos a nossa parte a ser feita, que nós não podemos abrir mão de fazer o que cabe a nós fazermos, porque a parte dele foi feita, a graça dele foi gerada, foi liberada, e ela não muda, ela está disponível. Nós não podemos nunca nos esquecermos que antes de ter qualquer coisa, é preciso ser. E sem envolvimento, ninguém consegue ser. Muitas vezes nós buscamos muito pelo ter. Buscamos coisas, buscamos posições, buscamos os nossos interesses. Mas se nós não conseguimos fazer como Jesus fez, sentir as nossas dores, se envolver conosco, se nós não conseguimos fazer dessa forma, nós jamais seremos, ou jamais teremos o que nós não conseguimos ser. A vida, ela se incumbe de coroar cada um com um diploma das suas ações. Esse diploma, a vida cuida de dar para cada um. Quantas vezes nós somos diplomados nesse mundo com títulos que nós jamais gostaríamos de ter? Quantas vezes o mundo, as nossas ações, as nossas próprias ações nos diplomam, nos intitulam de coisas que jamais gostaríamos de ser, porque nós não colocamos o nosso caminho conforme o caminho que Deus projetou para cada um de nós. A coroa que Cristo usou foi uma coroa de espinho. Não era uma coroa para trazer glórias para Ele. A coroa que nós devemos usar é uma coroa que possa trazer glórias para Cristo e jamais para nós. Porque enquanto nós buscarmos coroas de glórias para nós, nós passaremos por muitas dificuldades, por muitas lutas. Às vezes,
para estar aqui em cima, ministrando a palavra, vem uma preocupação muito grande. E eu oro sempre a Deus para que essa preocupação seja sempre pelo que eu possa conseguir transmitir para a igreja, e não pelo que a igreja possa perceber em mim. Porque, queridos, é lógico, ninguém precisa dizer isso aqui. Nós não somos ninguém, não somos nada. Falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus, isso é o mínimo que nós podemos fazer por essa tão grande obra que Ele realizou em nossas vidas. Então que a glória seja sempre dEle. Tudo que nós fizermos seja sempre para Ele. Porque senão não faz o menor sentido a nossa vida. Com o sangue dEle, Ele transformou a cruz, que era um símbolo de morte, transformou essa cruz em símbolo de salvação, por causa do caminho que Ele trilhou. Se você conseguir trilhar um caminho que Ele projetou para você, se nós conseguirmos trilhar esse caminho, tudo que nós fizermos será para a glória de Deus, para a salvação da humanidade, para benefício nosso, para benefício de todos. Queridos, esse povo que se formou lá no deserto, que foi tratado por Deus no deserto, com tantas atrocidades, com tantas dificuldades, com tantas lutas, eles foram forjados no deserto, enquanto já livres do Egito, livres da escravidão. Esse povo começou a crescer, começou a amadurecer, começou a se envolver com Deus à medida que os problemas foram sendo gerados. Que nós possamos entender que os problemas que têm sido gerados na nossa vida sejam para nosso crescimento, sejam para nossa edificação, que nós possamos compreender que todas as coisas pelas quais nós passamos sejam para nosso crescimento e edificação. José, enquanto esteve ali no cárcere, ele sabia que Deus tinha algo a mais para ele. Se você está no cárcere, se você está no deserto, se você está passando por privações, se você está passando por lutas, Deus tem projetos na sua vida que jamais serão modificados. Ele jamais pega uma borracha e vai apagar parte do projeto porque você desencadeou por um lado ou por outro. O caminho dele é perfeito. Ele continua na mesma direção. Você pode se desviar para onde você quiser. Se você voltar, o caminho vai estar lá, te aguardando. Que o Senhor Jesus possa, nessa noite, falar de uma forma forte ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que a gente jamais venha a abrir mão desse caminho. Estava comentando esses dias no núcleo sobre os percentuais, e eu citei lá sobre as 10 virgens. 5 tinham azeite e 5 não tinham nas suas lâmpadas. Isso aponta para um percentual. Pode não ser, e teologicamente eu não sei te dizer, mas esse percentual pode realmente não representar um percentual correto, meio a meio, mas ele fala de percentual. Algumas se perderam, algumas foram encontradas prontas. Que nós não venhamos a fazer parte desse percentual negativo, seja de 50%, de 60%, de 70% negativo, seja de 10%, 20%, 30% positivos, que nós estejamos nesse percentual positivo. Não abra mão da sua salvação, não abra mão do projeto de Deus para a sua vida, não abra mão do que Deus planejou para a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe de uma forma gloriosa. Você pode se colocar de pé, por favor?